Meu irmão, minha irmã, Deus dá de presente a cada um de nós que estamos escutando nesse instante mais um dia. E por isso nós louvamos a Deus, eu louvo com você a Deus por isso, por mais esse dia que o Senhor nos dá. E certamente vamos ter muita aprendizagem nesse dia, com as alegrias, com os problemas, com o que for aparecendo neste dia. Nós vamos acolher tudo com muita gratidão, porque é mais um dia que o Senhor nos dá. Hoje, terça-feira, 18 de agosto. Por isso nós louvamos a Deus, porque Ele nos concede o dom da vida em mais um dia. Faça do seu dia um dia feliz, um dia em que Deus possa ser louvado em cada uma das suas ações. Vamos escutar o Evangelho. Eu agradeço a você por fazer a sua partilha. Peço que você deixe aí os seus comentários, faça a sua partilha, o seu testemunho, o que você se sentir à vontade. E também que você divulgue este áudio para mais pessoas escutarem e também convide as pessoas a se inscreverem no nosso canal do YouTube de Evangelização da Paróquia. Você sendo inscrito não precisa mais eu mandar, você já recebe automaticamente. Vamos então escutar a leitura do Evangelho de hoje, de Mateus 19, do 23 ao 30. O Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do 23 ao 30, que diz: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para as pessoas isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 20, ele diz: Nos saímos do ventre de nossa mãe e nos voltaremos à terra. Pelo menos nesse sentido, todo ser humano, no fim, cumprirá o preceito do Senhor de abandonar tudo e tornar-se como uma pobre criança. Cada um levará consigo sua verdadeira riqueza, não os bens acumulados, mas os bens compartilhados. Escute bem. Nós levaremos, a riqueza que nós levaremos não é o que nós acumulamos, mas o que nós partilhamos. O que Jesus diz ao jovem rico não é um conselho evangélico para quem pretende ser mais perfeito. É a perfeição que o evangelho de liberdade oferece a todos. Pessoa perfeita, madura, completa é quem vive tudo como dom recebido e dado e recebido. Só assim se torna filho e vive o mandamento de amar com o mesmo amor com o qual fomos amados por Jesus. Rios de tintas escorreram em muitas direções na interpretação das palavras de Jesus de hoje. Lucas as toma ao pé da letra. Jesus realiza hoje o ano santo. Vai dizer lá em Lucas 4, 18 ao 21. A igreja, podendo-se atrás dele em seu seguimento, leva adiante a sua salvação, praticando a fraternidade, em total liberdade, pois ninguém é obrigado, mas todos somos chamados. O comum dos cristãos procurou viver essa palavra de Jesus,
evitando os dois extremos do amor, a riqueza e da posse que prejudica os irmãos, por um lado, e da miséria que prejudicaria o próprio ser humano, em cujas mãos o Criador colocou a riqueza dos bens criados. A palavra radical de Jesus, na verdade, só é válida na medida em que é entendida como sinal profético daquilo que todos somos chamados a viver. Viver a pobreza radical é testemunho visível daquela liberdade evangélica em relação às coisas que somos chamados a ter para amar a Deus e servir aos irmãos. Na mesma linha estão a castidade e a obediência. A primeira em relação às pessoas, a segunda em relação a nós próprios. Nem todos compreendemos e, naturalmente, nem todos abraçamos estas palavras. A alguns, porém, Deus dá o dom, como diz São Paulo. Cada um tem o próprio dom. Quem de uma maneira, quem de outra. Lá em 1 Coríntios 7:7. Nem todos seremos como Francisco de Assis ou como Madre Teresa. Mas ai da igreja e ai do mundo se não tivéssemos um Francisco tão pequeno e uma Teresa tão generosa como a de Calcutá. Não só, ai de nós, se não procurarmos viver a seu modo e na sua medida aquele amor pelos últimos que os dois tão admiravelmente testemunharam. Que agora o Papa Francisco, com todo o seu carisma, está testemunhando diante da igreja e diante do mundo. O caminho para a vida passa para todos pela pobreza, pela humildade e pelo serviço. Acumulação e riqueza, orgulho e domínio são as armas de que o inimigo da vida se serve para escravizar-nos. Atenção! O que se fala dos bens materiais vale também dos bens intelectuais, morais, espirituais. Tudo é um bem que se recebe para se dar aos outros. No horizonte religioso, tudo é um dom que o Pai dá aos filhos, para que estes compartilhem com os irmãos e irmãs. A cada um é dado uma manifestação do Espírito para a utilidade comum, como São Paulo tão bem vai nos dizer em 1 Coríntios 12:7. É preciso que, portanto, todos nós entendamos e busquemos, assim como Pedro dizer: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que vamos ganhar? Nós deixamos tudo. Nós, de fato, estamos deixando alguma coisa, algo, para seguir Jesus, ou nós queremos seguir ao nosso modo, do nosso jeito, levando tudo que somos, tudo que acumulamos ao longo da vida, ou estamos dispostos a nos desprender de tantas coisas. Às vezes é fácil viver como pobre materialmente, até porque somos. Difícil é abrir mão de tantas ideologias que temos que nos impede de viver o Evangelho, de tantos comportamentos culturais que adquirimos, de tantos hábitos de vida que nos empobrecem e empobrecem a imagem de Deus na nossa vida, de tanto egoísmo, que mesmo não tendo nada, com o pouco que temos, mesmo assim ainda somos egoístas, egocêntricos. Abrir mão disso e querer mudar para receber como herança o reino de Deus é o segredo que Jesus hoje nos fala. É difícil um rico entrar no reino dos céus, aquele que se prende a algo, não só aos bens materiais. Quantos intelectuais se perderam na sua intelectualidade porque foram incapazes de se colocar nas mãos de Deus. Faltou ou faltaram a humildade a cada um. Quantas pessoas se perdem no seu trabalho, trabalho simples ou trabalho importante, se perdem no seu trabalho e já não tem tempo mais para Deus. Fizeram daquela pobreza material a sua riqueza e assim se afastaram do Senhor. Tudo aquilo que é para nós um peso que nos impede de nos aproximar do Senhor é o que nos impede de entrar no reino dos céus. Talvez seja a nossa consciência, talvez seja o nosso orgulho, talvez seja a nossa capacidade de julgar os outros. Não vamos porque achamos que todo mundo que está ali é hipócrita, pecador, incoerente e assim por diante. Quantas vezes nos fazemos ricos no julgar, no condenar,
no maldar e não somos capazes de nos fazer pobres ao ponto de nos aproximar dos irmãos, como necessitado, daquele que não tem nada materialmente, mas tem a sua presença, tem a sua pessoa, tem o seu carisma a partilhar com cada um de nós. Que nós sejamos capazes de ver o melhor no outro e sejamos capazes de partilhar o melhor que temos com os outros. Assim todos entraremos no Reino dos Céus. Fique em paz, meu irmão, minha irmã. Rezemos por todos os que estão com a Covid-19 para que se recupere o quanto antes. E se você é da nossa comunidade paroquial, lembre, às 18 horas, a missa na praça da Igreja Matriz. Aguardo vocês. Fiquem em paz. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.